Boa tarde, pessoal. Sou professora do Instituto Monte Oreb, doutora Karine Meira. Estou dando para vocês aí a matéria de fundamentos de laboratório. E aí eu estou deixando também disponível meu e-mail, para caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma intercorrência durante todo o curso do dia de hoje. Então, meu e-mail está aqui, karinemeira@yahoo.com.br, e vocês podem estar entrando em contato comigo. Bom, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre onde a gente parou. Como a gente parou fazendo as nossas aulas práticas de coleta, hoje a gente vai começar com uma teoriazinha sobre uranálise, e aí quando vocês retornarem, talvez a gente já inclua aí umas aulas práticas quanto a leitura de urina e tudo mais. Bom, a urina, ela é de composição que varia em torno das seguintes proporções. Do que ela é composta? De como que ela é formada? Ela é formada através de água, resíduos orgânicos e resíduos inorgânicos, sendo que a maior parte disso é composta de água, 95%. Os orgânicos e inorgânicos variam entre 3% a 1%. E aí eu vou mostrar para vocês também mais adiante quais são esses compostos, que eles podem estar ali presentes dessa urina. Bom, análise de urina tipo 1, hoje ele é conhecido também, além de EAS, sumário de urina, como vem nos pedidos médicos, conforme os médicos forem solicitando. A gente faz a análise bioquímica, física e do sedimento da urina. Então, essa análise física ela vai avaliar tanto o aspecto, cor, o pH e a densidade. Esse pH e densidade está em vermelhinho, por quê? Hoje, de acordo com a evolução e tudo mais em relação à tecnologia, pH e densidade está incluso na fitinha reativa, que é feito na parte química hoje em dia. Mas, para estudos e tudo mais, e fins, o físico é composto por aspecto, cor, pH e densidade. Então tá, vamos lá. O químico, ele está composto aí pela fitinha reativa hoje, e que antes, na verdade, a gente não fazia com a fitinha reativa. Era para cada composto desse, tanto para densidade, ou tanto para pesquisa de proteínas, açúcares, corpos cetônicos, bilirrubina, urobilinogênio, fazer os testes mesmos químicos. Por isso esse nome químico na análise. Então fazer os testes utilizando mesmo reagente ali para saber através de coloração qual era a proporção disso, se ele estava presente ou não naquela urina. Hoje, com a fita reativa, graças a Deus, que entrou aí no mercado para ajudar a gente, incluiu aí o pH e a densidade como uma dessas análises. A partir disso, a gente tem essa análise química e física e, por fim, o sedimento, que é realizado através de microscópio. A gente faz essa análise avaliando hemácias, leucócitos, células, bactérias, muco e diversos outros sedimentos que estão ali presentes, sendo anormais ou normais daquela urina. Bom, eu vou mostrar para vocês também agora como que é a composição dessa urina, como que ela, o que vocês vão olhar nessa urina, o que vocês podem procurar, o que pode aparecer, ou em grande quantidade, ou em pouca quantidade, que é o normal de aparecer mesmo. Então, o normal é que ela apareça em torno de 95% a 96% de água, 2% ela é feita de ureia. Então, a maioria dos compostos da urina também tem presente a ureia, e o resto é baseado em ácido úrico, creatinina, amônia, sódio, potássio, cloro, fosfatos, sulfatos e também oxalatos. Assim como, às vezes, vem apresentando medicamentos, quando a pessoa está fazendo uso de algum medicamento, e assim sucessivamente. Pode apresentar junto aí com esses ácidos que vêm em 2%. Bom, através disso, a gente tem aqui, para começar, como que eu faço um exame de urina, como que eu trabalho com essa urina dentro do laboratório. Eu preciso que essa urina chegue até o laboratório. Para ela chegar, eu preciso, além de ter um material adequado, também passar orientações adequadas para o meu paciente trazer um material adequado e correto para poder eu trabalhar. Se eu não orientar esse paciente a colher de forma correta, essa urina vai chegar com problemas e a gente vai liberar um laudo incorreto, vai fazer uma leitura daquilo que o paciente não tem naquele momento. Então, a gente tem preferência para que a urina seja a primeira urina da manhã. Essa é a nossa preferência. Por quê? Porque essa urina está ali acumulada na bexiga por um período interessante, no prazo ali de mais de 4 horas reservada, e essa urina ela costuma
ali está presente todos os componentes que estão ali descritos, que eu falei para vocês anteriormente. Agora, se eu tenho uma urina recente, uma urina no qual eu ingeri muita água para fazer xixi, o médico fala, você tem uma urina para fazer hoje. E aí a pessoa fala, não, vou beber muita água porque eu tô sem vontade de fazer xixi agora. Bebi bastante água, essa urina vai estar correta? Não. O paciente ele não foi orientado de forma correta e ele quer agilizar o exame dele. Então ele quer entregar a urina o mais rápido possível. Pode continuar? Quer liberar o exame dele o mais rápido possível. Então ele entrega a urina ali cheia de água. Essa urina vai estar correta? Não vai estar. Vai estar mais água do que os outros compostos que deveriam estar presentes. Por quê? Primeiro que não ficou o tempo adequado na bexiga, acumulando alguns os essenciais, os materiais essenciais. E segundo, que foi orientação incorreta. Então a nossa orientação deverá ser que seja a primeira urina da manhã, de preferência, e também de forma com a qual ele fique no mínimo 2 horas sem fazer nenhum tipo de exageros com água e nem de ir ao banheiro. Então ele não pode ter ido ao banheiro nessas 2 horas e nem ter bebido também muita água. Tem que ser o normal, o usual. Utilizar sempre recipiente estéril. O que significa isso, Karine? Recipiente estéril são os potinhos que não estão em contato com bactérias e outros micro-organismos. Então a gente precisa que ele esteja limpo. E qual é esse pote, Karina? Eu não sei qual é. É sempre aquele potinho de tampinha vermelha. Você pode comprar na farmácia? Pode. Mas tem que sempre saber se ele é o que tem tampinha vermelha. Alguns laboratórios hoje já fornecem esses potinhos, então fiquem tranquilos quanto a isso, que a maioria das vezes quando você vai num laboratório para pegar orientação, ele já fornece o potinho de urina para você realizar a coleta e levar para o laboratório. Bom, realizei a coleta em casa. E aí, fiz a minha primeira urina da manhã, tudo certinho, Karine. Agora, como é que eu faço? Eu vou levar essa urina para o laboratório como? Essa urina ela tem que ser levada no prazo de, no máximo, 1 hora para o laboratório. Como que eu vou levar essa urina? Eu vou levar ela... Porque que acontece? O paciente ele fala que vai levar uma urina, um exame de urina, ele enrola toda a urina, porque ele tem medo de derramar primeiro. Segundo, que ele não quer mostrar para ninguém que ele está levando um exame de urina para o laboratório. E aí, o que acontece? Ele encaixota tudo isso e coloca dentro da bolsa, de forma com a qual ninguém vai ver aquilo ali. Ou até mesmo dentro do bolso da calça, que fique em contato com a temperatura do corpo humano, certo? E aí tá incorreto. Por quê? Ali, essa temperatura, ela é adequada para o crescimento bacteriano. Então a gente vai ter um crescimento bacteriano muito além do que era esperado para aquele paciente e aí o resultado também dele vai ser de forma incorreta. Então a orientação é que ele traga no máximo de 1 hora e além disso tem que estar refrigerada. Caramba, como que eu vou refrigerar essa urina? O que eu posso fazer? Então coloca essa urina dentro de um saquinho plástico, coloca 2 pedrinhas de gelo, não tem problema algum, e leva para o laboratório. Chegando lá, esse saquinho plástico vai ser descartado e a gente identifica o material sem problema. Bom, sempre fazer a pergunta para o paciente se ele está sob o uso de algum antibiótico ou se está fazendo uso de algum antisséptico urinário. Como assim antisséptico urinário e qual a diferença entre um antibiótico? Tem muitos pacientes que fazem controles de antibiótico-terapia não necessariamente para infecção de urina, e sim porque está com infecção de garganta naquele momento e está fazendo uso de antibiótico. E assim como também antissépticos. O que seria isso? Antisséptico seria o caso de um paciente, no caso que está fazendo o uso de um Viridium, por exemplo. Viridium é um antisséptico, ele não é um antibiótico que você tem que fazer um uso regular daquilo, mas ele é um antisséptico, ele tem partículas antissépticas dentro do medicamento que faz com que faça a limpeza de micro-organismos que estão ali presentes na nossa bexiga. Ele ajuda, ele não é um antibiótico que vai matar os micro-organismos e tudo mais, mas ele vai fazer uma limpeza e vai ajudar bastante. Bom, então essa é uma das perguntas que vocês devem realizar também. Agora eu preciso explicar para vocês como vão ser as orientações quando é um paciente do sexo feminino e quando é um paciente do sexo masculino. Então as orientações são diferentes e precisa sim ser falada para o paciente. Não é para ter vergonha de relatar para o paciente e nem ficar na dúvida na hora de falar, porque o paciente ele costuma não entender direito o que falar, mas então falar de forma com a qual ele entenda corretamente. Tem muitas formas de falar que pode ajudar o paciente a entender, a interpretar, e isso aí cada um vai adquirir isso no seu hábito mesmo de falar, sempre vai repetindo tanto, você vai adquirindo um hábito melhor para falar, no qual o paciente às vezes sempre costuma fazer pergunta numa parte que você fala, e aí você pode aprimorar isso aí. Então, de qualquer forma, você sempre vai iniciar, independente de qual forma de coleta, masculina ou feminina,
orienta os pacientes a lavar as mãos. Então não tem segredo. Sempre comecem falando que ele tem que lavar as mãos. Na orientação feminina, vou começar por ela, a gente precisa dizer para o paciente lavar as mãos, afastar os grandes lábios, a partir disso, fazer lavar com água e sabão a região vaginal, de forma com que você enxague com abundância e não fique nenhum resíduo nem de sabão naquele local. Enxague de frente para trás sempre, enxugue, desculpa, de frente para trás sempre com um papelzinho toalha. A partir disso, comece a urinar no vaso. Em seguida, sem interromper a micção, você continua no copinho descartável, que é no nosso coletor estéril. Existem alguns laboratórios que dão um copinho para você depois transferir, mas nesse caso você vai direto para o nosso coletor estéril. Coletou, 2 dedinhos de urina é o mínimo que você pode enviar ao laboratório. Então, ali em torno de 10 ml, que sempre é aquele tubinho, você pode colocar assim, só não precisa encher para não vazar nem nada, mas você coloca uma quantidade adequada de 8 a 10 ml é o suficiente. Despreze o restante de urina no vaso, conforme você for urinar. Feche o frasco e leve ao laboratório imediatamente. Bom, essa é uma orientação de urina para as mulheres. No caso, para o sexo masculino, os homens, a gente vai começar também a orientação com lavar as mãos. Depois você vai ter que pedir para o paciente com que ele exponha a glande e mantenha o prepúcio retraído. A partir disso, lave com água e sabão da mesma forma, fazendo com que enxague abundantemente com água e não tenha resquício nenhum de sabão. A partir disso, enxugue com papel toalha, não tem regras para enxugar no caso do sexo masculino, e comece a urinar no vaso sanitário. Começou a urinar no vaso, a gente vai desprezar esse primeiro jato e colher a partir do segundo jato, que é o que a gente fala, sem interromper a urina, sem interromper a micção de urina, colocando diretamente no coletor estéril. Colocou no coletor estéril, deu a quantidade de urina necessária, que é de 8 a 10 ml também, fecha o potinho e continua a urina no vaso. Leve imediatamente ao laboratório. Então, essas são as regras, a diferença entre elas, para que vocês saibam falar para um paciente, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Bom, para começar, a gente precisa saber como que eu vou avaliar essa urina depois que ela entrou no laboratório. Quais são os exames que eu faço nela quando ela entra no laboratório? Primeira coisa, quando você recebe uma urina, o que você olha nela? A primeira coisa, a cor. Então, a cor é o primeiro aspecto, na verdade, o primeiro exame que a gente olha e avalia conforme a gente tem uma noção se está bem, se está tudo ok, se não está, se está tendo algum problema, se o paciente está bem, se não está bem. Karina, eu consigo ver isso através da urina? Bom, você consegue ter uma noção se esse paciente está hidratado. Ou se ele não está hidratado, primeiramente pela cor dessa urina, sim, com certeza. Você consegue saber também se ele se tem sangue naquela urina, quando a urina começa a ficar avermelhada. E se a urina vier preta? Com certeza você vai saber que aquela urina tem algum problema, sim. Então você consegue ter essa noção. Você vai saber qual é o diagnóstico? Não, não vai saber. Mas você consegue ter uma noção, sim. Então, para uma urina que seja um amarelo pálido, que a gente chama hoje de amarelo palha, ou amarelo claro, a gente consegue ter uma noção de uma urina diluída. Quando essa urina diluída acontece? Acontece quando o paciente bebe muita água, às vezes para fazer aquele exame que ele quer que saia mais rápido a urina, ele bebe bastante água. Então, essa urina ela vem nessa coloração. Ou também com os pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos, eles têm sim a medicação diurética e eles bebem bastante água, assim como eles urinam em grande quantidade. Então essa urina costuma vir diluída, tá bom? Bom, a cor do amarelo normal, que é o amarelo citrino, a gente conhece hoje a cor da urina como amarelo citrino. Ela pode ter variações desse amarelo, ela pode estar um pouquinho mais tendencioso ao claro, um pouquinho mais tendencioso ao escuro, mas não deixa de ser um amarelo citrino. Ela é uma coloração normal, de urina normal, é o esperado. Então, ao ver essa coloração, vocês podem ficar tranquilos. Às vezes pode ter alguma coisa? Pode sim, pode ter outros analíticos bioquímicos. Mas em relação à aparência dela, você consegue saber se o paciente continua hidratado, tá tudo ok. Agora, se a urina aparecer um pouquinho âmbar, o que é esse âmbar, Karine? Que cor é essa? O que eu posso distinguir de âmbar e de amarelo? O âmbar é quando ela começa a chegar ao laranja. Ela não é nem laranjado, nem amarelo. Ela é um amarelo escuro. Vamos falar com esse termo que é mais fácil para vocês entenderem. Então, ela é uma urina concentrada.
A partir daí você já começa a pensar. É uma urina concentrada, demorou bastante ali dentro da bexiga para poder ser colhida. Aquele paciente não bebe uma quantidade de água adequada. Ou então ele está passando por alguns problemas no fígado. E aí eu tenho alguns pigmentos de bilirrubina ali. Bom, além disso, eu tenho a coloração marrom, que ele pode ser devido à presença de bilirrubina em grandes quantidades também, e além de hemoglobina e metahemoglobina. Como assim hemoglobina e metahemoglobina? O que são isso? Hemoglobina e metahemoglobina são produtinhos que tem dentro lá da nossa hemácia. Então, ao romper uma hemácia, aparece essa hemoglobina. Essa hemoglobina dá essa coloração, sim, à nossa urina. A coloração verde, Karine, uma urina verde no laboratório? Não, eu nunca vi isso nunca aconteceu, não existe paciente que faça uma urina verde. Existe, gente. Essa urina, ela acontece por quê? Devido ao uso de medicamentos. Existem alguns medicamentos, inclusive para pacientes que têm infecções de urinas recorrentes, eles compram um remedinho chamado pirídeo na farmácia e tomam sem consulta ao médico, por exemplo. E aí eles tomam esse medicamento, a urina tende a ficar verde. Tem um outro medicamento também que deixa verde, que é o Cistex. Ele também deixa a urina de cor verde. E aí, ao levar ao laboratório, meu Deus, como é que eu vou fazer uma avaliação dessa urina através dessa cor? Essa urina ela vai atrapalhar tanto nos procedimentos bioquímicos, através da nossa fita reativa, que ela vai ter uma cor e vai atrapalhar na hora da almofadinha de fazer as reações que tem, colorimétricas, então isso vai atrapalhar. E aí, o que eu posso fazer com essa urina verde? Eu vou só olhar o aspecto dela e a cor. A partir disso, eu só vou conseguir laudar dela o sedimento, que é lá no microscópio. Então, a parte bioquímica da minha urina, eu liberar aquele laudo, posso verificar aquele laudo, ou na hora que vocês estiverem lendo uma urina, de falar, olha, Karine, essa urina é uma urina medicamentosa, não tem chance de fazer uma análise bioquímica dela. Ok? Agora, se ela vem vermelha ou rosa, o que eu posso suspeitar que tem nessa urina? Então, eu posso, além de sangue, né, que a gente pode suspeitar, que também são as hemácias, mioglobinas e hemoglobinas, algumas medicações também podem levar a urina a ficar de cor vermelha. E aí, essas urinas, a gente sempre tem que questionar o paciente desde lá da orientação, lembra que eu falei pra vocês? Se ele tá fazendo uso de alguma medicação, que isso vai ajudar bastante a gente na hora de avaliar essa cor dessa urina. E é da mesma forma, esse vermelho pode ser derivado também da questão das hemácias que ainda não foram rompidas. Então, ela fica com a coloração vermelho-rosada. Bom, e laranja, Karine? Laranja pode ser o quê? Pode ser também medicações, pode. Assim como, além de medicações, podem ser a questão da presença de bilirrubina também. A urina preta. A urina preta, gente, não é só questão de medicação. Não é a questão de medicação, vocês não precisam nem chegar a pensar nisso. A urina preta, ela vem da melanina e do ácido homogentísico. Esse ácido, ele faz com que a urina pegue essa coloração em contato com a luz, e assim como a melanina também. Então, se ficar muito tempo essa urina, ela tem uma coloração mais escura. Se ela ficar muito tempo também, até chegar ao laboratório, essa coloração ela vai adquirir, sim, a cor preta, por conta dessa presença com a luz, desse contato com a luz. Ok? Então, eu coloquei uma tabela de cor de urina para vocês aqui na imagem, para vocês saberem entender qual é essa cor, o que eu estou falando, o que é amarelo claro, o que é amarelo escuro, o que é amarelo palha, o que é a urina vermelha, para vocês terem uma noção do que é um paciente hidratado, paciente desidratado, que precisa de ter mais atenção, tá bom? Então, tá aqui a nossa imagem. E eu coloquei aqui o que significa a cor do seu xixi. Bom, eu coloquei por que essas informações. Eu acho que para vocês é interessante vocês terem uma noção do que significa essas cores. E para que vocês vão utilizar isso. Porque na hora que vocês vão escrever isso, lá na hora que vocês precisam começar a ler a urina de vocês, vocês vão falar assim, coloca qualquer cor aí, amarelo claro, nem sei, qualquer cor. Não é qualquer cor. A cor, ela serve sim para ajudar a gente na hora de identificar um diagnóstico de um paciente. Então, não é qualquer cor, é a cor que é da urina do paciente. Não é fazendo pouco caso da cor, não. A cor faz todo sentido na hora da análise de uma urina. Então, vamos lá. Se a urina ela é transparente, você vê ela límpida, límpidazinha, transparente como água, você pode estar com preocupação, que é aquela questão da urina amarelo palha. Achar que ela está bebendo muito água, se hidrata pouco, será? Não. Os rins podem estar com dificuldade de filtrar impurezas também. Então, eu posso, além de dizer que ele bebeu muita água,
pensar que ele pode estar com problema renal e ele não está conseguindo filtrar direitinho o que é para ser filtrado e ser eliminado na urina. E o que pode estar acontecendo dentro do nosso organismo? Está cheio de toxinas. E aí pode sim levar a outros problemas mais na frente. Então, o amarelo palha é uma coloração que a gente fala que é um amarelo citrino, amarelo ideal. Mostra um ótimo equilíbrio entre hidratação e eliminação de toxinas. O amarelo escuro, ele é um sinal de que sua hidratação não está legal, que é bom procurar beber mais água ao longo do dia. A urina cor-mel, essa cor-mel que a gente fala, ela é uma variação também do amarelo escuro. Então, alguns lugares liberam assim, essa cor, porém ela é uma questão mesmo de avaliação para vocês, tá? Sabendo do que se trata. Então, seu fígado pode estar com problema ou o seu corpo está desidratado. Não, o certo é se essa cor persistir mais de uma vez no dia, você procurar uma orientação médica para poder ter certeza que aquilo ali está ok, tá bom? O rosa vermelho, como eu disse, é um sangue na urina, presença de sangue na urina, são causas frequentes. Um cálculo renal, às vezes você está com cálculo renal, ou o paciente está com cálculo renal, e aparece sim a questão das hemácias, porque está machucando aquela pedra ali naquele local. Comer beterraba também pode causar essa tonalidade. Então, Karine, além de hemácias, além de sangue, causar essa cor na hemácia, se eu comer muita beterraba acontece? Sim, gente, na beterraba existe um composto que dá essa coloração para a beterraba, inclusive, e ele permanece no nosso organismo até ser eliminado. Ele vai ser eliminado onde? Na urina. Então, é por isso que também pode estar um pouquinho rosinha. Comi muita beterraba no dia anterior, fiz uma salada só de beterraba, por exemplo. Isso pode acontecer assim na minha primeira urina da manhã. Laranja. Você não está bebendo muita água e pode ter algum problema no fígado ou na bile, que é a questão da pergunta que eu falei para vocês que pode estar acontecendo. Fluido produzido pelo órgão que auxilia o processo da digestão. Então, verde ou azul é a questão dos medicamentos que podem ser utilizados durante o seu dia, ao longo de alguns meses, e pode sim começar a aparecer na sua urina. E o preto é a questão da presença de bile ou melanina, que eu disse para vocês, no caso de alguns extremos de hepatite ou mesmo de alguma outro tipo de doença. Ok? Então, para a gente continuar, eu queria que vocês entendessem a importância da cor e o que isso interfere sim na análise de uma urina, que não só porque se trata de cor, que isso não é tão importante, tá? É tão importante quanto qualquer outra análise que a gente vai falar hoje aqui para vocês. Continuando, além da análise da cor, eu posso também fazer a análise do aspecto dela. Como assim? Que aspecto? O que eu quero dizer com aspecto? Eu preciso saber se ele é transparente, se ele é límpido, se ele tem uma ligeira turbação ou se ele é turvo. O que significa turvo? Uma urina no qual, quando eu olho para ela, eu não consigo olhar o outro lado através dela. Isso eu consigo dizer que minha urina é turva. É uma urina que está com algumas coisas ali dentro, algumas toxinas, algumas patologias relacionadas a ela. Então, se eu tenho uma urina límpida, ok, né? Então, a gente pode pensar que aquela amostra está ok. Agora, se eu tenho uma urina que começa assim a apresentar turbidez, começa a apresentar alguma turbidez ou ficar leitosa, chegar a ficar branca, que a gente chama. Então, a gente sim tem que perguntar, tem que saber o que está acontecendo com aquele paciente. Então, o que a gente instrui? A todos os laboratórios e fornecedores sempre distribuírem recipientes transparentes, para que na hora que a gente for avaliar essa urina, a gente consiga verificar esse aspecto dela, tá? Então, eles podem ser utilizados alguns termos na hora da liberação de um laudo, na hora de realizar essa análise. Vocês precisam saber quais são esses termos. A gente pode variar de transparente a límpido. Vou colocar aqui. Transparente ou límpido, tanto faz um ou outro. Turvo ou semiturvo ou ligeiramente turvo. Turvo opaco ou, o pior de todos, leitoso. Então, ele tem uma sequência aí para poder vocês irem avaliando. Isso vai variando como? Se eu consigo ver, através da urina que eu estou olhando, o outro lado, eu consigo ver aquela parede, então tá límpido. Se eu tenho dificuldades em identificar o que existe do outro lado, então aquela urina está turva, ok? Eu coloquei alguns dos motivos que causam essa turvação nessa urina. O que leva a ter essa turbação? Então, nas urinas ácidas, existem alguns motivos,
que são presença de alguns cristais na urina, como uratos amorfos, oxalatos de cálcio, ácido úrico. Assim também, não só como os cristais, muitas células presentes, hemácias, leucócitos, que são, no caso, uma resposta inflamatória, e material de contraste radiográfico. Como assim material de contraste radiográfico, Karen? Existem pacientes que estão, sim, na emergência e realizam um exame de uma ressonância magnética, por exemplo, e eles precisam usar o contraste para fazer aquele exame. Então, fez o exame e foi exatamente direto ao laboratório para fazer um exame de urina, essa urina não pode ser aceita. Ela tem que ter no máximo de 2 a 4 horas depois desse exame para poder ser analisada. Então, o paciente vai finalizar o exame, fazer xixi, depois de 2 horas fazer xixi, depois de 4 horas, depois de mais 2 horas, no caso, para poder fazer a análise da urina desse paciente, ok? Então, a preferência que a gente tem é que se o paciente for fazer um exame de ressonância, orientá-lo a fazer primeiro o exame de urina, antes que faça a ressonância com contraste, ok? Bom, então esses são os motivos na urina ácida, né? Aí na urina alcalina, o que seria, Karine? Seria a questão da presença de outros cristais, como os fosfatos amorfos e os carbonatos de cálcio. E também existe a turvação de uma urina que fica muito tempo paradinha. Colhi a urina, levei para o laboratório, até essa urina ser analisada, ela ficou em repouso, paradinha em cima de uma bancada, ou então dentro da geladeira. Essa urina ficou por um tempo ali paradinha e aconteceu a fermentação de amônia ou precipitação de fosfatos e bactérias, o que levou à turbidez dessa amostra. E não necessariamente por conta de algum processo inflamatório que ela estava ali presente, ok? Então, conseguimos finalizar aí a questão de cor e aspecto, como características dos exames. E aí nós vamos dar entrada agora nos nossos exames químicos, que acabou entrando um pouquinho aí do pH e a densidade, como eu falei para vocês no início da nossa aula. Então, aqui a gente começa com as nossas fitas reagentes. O que são fitas reagentes, Karine? Quem são elas? Como que eu uso elas? Como eu guardo? Como a gente trabalha com essas fitas dentro de um laboratório? Bom, ela foi feita exatamente para ser mais simples e rápido as nossas análises bioquímicas. São quadradinhos de papéis absorventes impregnados de uma substância química e presos em uma tira de plástico. Então, são várias almofadinhas de algodão e essas almofadinhas estão anexadas de um plásticozinho só. Uma fitinha, né, que a gente fala, uma tira. E em cada almofadinha dessa aqui, ocorre uma reação. Só coloca aqui. Próximo. Então, para cada almofadinha dessa, existe uma reação. As fitas reagentes, elas não devem ser utilizadas após a data de expiração, isso não é segredo para ninguém, nada deve ser utilizado após a data de expiração. Devem ser guardadas em frasco original, toda tira deve ser colocada e armazenada dentro do frasco que veio. Nada de tirar a fitinha daquele frasco e dividir em outros frascos aleatórios, que não sejam da mesma empresa. Não pode ser exposto à luz nem à umidade, então, tirou a fitinha para análise daquela urina. Se você não vai fazer análise naquela hora, não é para tirar a tirinha de dentro da caixinha dela. Por quê? Ela tem, com contato com a luz, ela tem reações que acabam atrapalhando na hora da análise com a urina, quando ela entra em contato com a urina. Frascos bem fechados em temperatura adequada. Qual é essa temperatura adequada? Temperatura ambiente. Não precisa ser um ambiente gelado, e nem precisa, no caso de uma geladeira, e nem precisa, sim, expor a um ambiente muito quente, a 26 graus, 27 graus. Então, temperatura ambiente, que varia entre 23 a 25 graus Celsius. Retirar pequenas quantidades para o uso e evitar usar tiras de diferentes frascos. Então, começou a fazer análise de sua urina, tirou uma para cada um. Então, cada fitinha daquela é utilizada exatamente para cada urina, tá bom? E as leituras, Karine, como são feitas as leituras? Hoje em dia, muitos laboratórios continuam aí trabalhando com a forma manual de leitura dessas fitinhas. Como é isso? Molhei minha fitinha dentro da urina, tirei e comparei lá na nossa caixinha, porque a própria caixinha dela já vem com a leitura. Então, ela vai variar as cores e a partir dali eu consigo avaliar se eu tenho presença ou não ou ausência daquele composto químico dentro daquela urina. Então, o manual é uma das formas que ainda é utilizada, sim, por alguns laboratórios, assim como a semi-automatizada. A semi-automatizada seria
nada mais nada menos de um aparelho como esse que eu coloquei aqui, um exemplo do Urilux. Ele é um aparelho no qual a gente vai molhar a fitinha na urina, tira o excesso da urina e vai colocar para ler nesse campinho aqui. Vai apertar o botãozinho de iniciar e ele vai fazer a leitura dessa fitinha reativa de todas as almofadinhas e liberar um resultado pra gente. Esse resultado vai vir se existe a presença de cada um daqueles compostos que tem naquelas almofadinhas. Bom, assim como a automatizada, hoje também está aí no mercado, está ganhando sim o mercado, e essa automatizada é mais em laboratórios de grande porte. A automatizada ela vai fazer o quê? Além dela ter um contato direto com a urina, ela já vai ter a fitinha dentro do equipamento, a gente só vai colocar a urina, ela vai fazer a pipetagem da quantidade de urina suficiente para molhar essas fitinhas dentro do equipamento, num ambiente escuro, depois vai levar essa fitinha para ser feita a leitura, tudo dentro de um próprio equipamento. Então a gente não entra em contato em nenhum momento com essa fita reativa, somente com o material do paciente, que é o material biológico, a urina. Bom, para começar qualquer análise dentro do laboratório, a gente precisa saber se aquela fita reagente ela tá ok, se aquela fita está funcionando, se aquele equipamento está ok. Então a gente precisa de controles de qualidade também na análise de urina. Como que eu faço para saber se eu estou no controle de qualidade adequado, se eu estou apta para trabalhar na uranálise, se estou apta para fazer alguns exames? Eu preciso testar os frascos que estão abertos com controles. Existem, além lá na bioquímica que vocês aprenderam que fazia controle positivo, controle negativo, aqui na uranálise não é diferente, a gente vai fazer da mesma forma. Então nós vamos testar os frascos abertos com controles positivos e controles negativos. Vamos pingar gotinhas, já sabendo qual é o resultado daquilo ali do controle negativo, e assim como também o controle positivo. Fazer a leitura desses todos os dias antes de iniciar a sua rotina diária. E saber se está ok. Entrou dentro dos padrões que já estão designados? Beleza, então vamos trabalhar. Além disso, existe uma frequência definida pelo laboratório de acordo com a demanda. O correto é sempre passar controle a cada rodada de turno. No plantão, por exemplo, no turno matutino, vai passar controle. Foi para o turno noturno, outro controle. Mas assim como tem outros laboratórios, que são laboratórios de rotina. Então a gente sempre faz no período inicial do turno, antes de começar a nossa rotina mesmo. Existem controles comerciais que vendem já, e também tem os caseiros. Caseiros? Como assim caseiros? Eu posso utilizar uma urina que deu entrada no laboratório com muitas reações. Sabendo-se quais são aqueles resultados, eu vou utilizar aquela urina como se fosse uma amostra de controle minha, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então eu posso utilizar também as próprias urinas que foram entrando em demanda de laboratório como controle também. Existe também uma participação que pode ser realizada em controle externo. O que seria isso? Eu acho que eu já falei para vocês isso durante algum momento da nossa aula, que existe a participação em controle externo de qualidade, que é: eu vou pegar as minhas urinas que eu estou fazendo dentro do laboratório e posso testá-la fora desse laboratório. Então, pode vir materiais de fora e eu posso testar dentro do meu laboratório e saber se eu estou falando igual ao laboratório do meu colega, se a gente está falando a mesma língua em relação a um laudo. Então, esses são os controles externos de qualidade que podem, sim, participar durante a sua rotina de trabalho. Bom, todos os dados devem ser registrados em planilha de controle e, além de sempre lembrar que números de lote de tiras, validade, sempre devem ser avaliados antes de qualquer coisa, antes de começar qualquer rotina. Registrar sempre a manutenção do aparelho de leitura. Por que eu falo isso? Além de você trabalhar com um aparelho semi-automatizado, no caso do Urilux que eu coloquei, ou no caso de um aparelho automatizado que eu coloquei, sempre deve ser realizada uma manutenção e saber se aquele equipamento tá ok. Então a gente vai limpar o equipamento, vai saber se ele precisa de colocar as fitas reativas dentro dele, saber se está tudo ok para você começar a sua rotina. Então, sempre fazer a manutenção diária daquele equipamento para saber se você está em dias com os seus resultados. Bom, a gente pode começar aí falando agora das nossas fitas reagentes e qual é o primeiro analito que a gente avalia, que no caso é o pH. Então, o pH, ele é uma das primeiras análises feitas na fitinha, e aí ele precisa de 60 segundos para poder a gente fazer a leitura. Então, molhei a fitinha na urina, tenho que esperar 60 segundos para poder fazer a minha leitura.
E isso pode variar de analito para analito. No caso do pH, 60 segundos, como está aqui escrito para vocês. Então, ele existe. Para que serve o pH? Para que eu verifico o pH de uma urina? Então, ele serve para avaliar a regulação do equilíbrio ácido básico, além de detectar possíveis distúrbios eletrolíticos sistêmicos de uma origem metabólica ou respiratória. Saber se eu estou com um problema respiratório ou se eu estou com um problema metabólico. Então, quais são os valores de referência? O que é normal de uma urina, que eu posso dizer? Então, é que a urina, o pH dela varia de 5,5 a 6,5. Menos que isso, a urina está muito ácida, mais que isso, a urina está muito básica, muito alcalina, que a gente fala, né? E antigamente, antes das fitas reagentes, como eu disse para vocês, o pH não entrava nos nossos exames químicos. Lembra que eu disse? Então, ele era feito através de um pHmetro. Eu coloquei eles aqui para vocês. Ele aqui para vocês terem uma noção de como a fita reativa ajudou bastante na hora desse procedimento. Além disso, eu tenho também agora aqui a avaliação da densidade. Como que eu vou avaliar a densidade? O que significa dizer avaliar essa propriedade? Trata-se também de uma propriedade física, como eu disse no começo. Antigamente a gente utilizava o densitômetro para poder avaliar isso. Eu trouxe uma imagem para vocês entenderem o que é. Não só antigamente, como hoje em dia em muitos laboratórios, os nossos equipamentos de leitura semi-automatizadas não conseguem ultrapassar a leitura de densidade de 1030. Aí, então, eles liberam na leitura superior a 1030, assim como densidades menores que 1005. E eles liberam só com sinal de menor que 1005. Então, isso faz com que eu não saiba qual é o valor real da minha densidade daquela amostra. Então, existem ainda os densitômetros em laboratórios que são utilizados, sim, na hora de confirmação de uma densidade, como nesses casos. Então, ele ainda é uma propriedade física, só que nesse caso está incluída nos exames químicos devido à fita reativa. Avalia a capacidade renal de reabsorção e concentração. Então, o que eu consigo dizer com isso? Que quanto mais densidade tiver, mais concentrada a minha urina está. Quanto menos densidade tiver, menos concentrada a minha urina vai estar. Eu preciso de 45 segundos aguardando na minha fita reativa para eu começar a ler. Então, eu tenho que esperar 45 segundos depois que molhou a fitinha reativa na urina para poder fazer essa leitura. Fez essa leitura, conseguiu identificar qual é o padrão que ela está, ele está entre 1000 ou 1030, e aí ele vai liberar o resultado para vocês da nossa fita. Bom, quais são os valores de referência de uma densidade? Então, o valor varia de 1015 a 1025, valores de referência, ok? Os valores próximos a 1000 a gente precisa confirmar com outro método, ou então superiores a 1030, que é no caso do densitômetro. Aqui está o nosso densitômetro. Karine, como eu utilizo o densitômetro? O que eu faço? O que ele é de diferente? Então, aqui ele utiliza uma metodologia no qual a gente vai pingar uma gotinha de urina aqui. Pingou uma gotinha de urina aqui, vai abrir, na verdade, esse tem um plásticozinho aqui, você abre, pinga uma gotinha de urina, fecha esse plásticozinho e coloca o olho aqui. Quando eu coloco o olho nessa extremidade, eu consigo verificar exatamente isso aqui dentro, lá dentro. E aí ele vai me dar essa leitura aqui, ele vai dizer até onde a minha urina está indo. Então a minha urina está indo aqui, no caso, até 1346, por exemplo. Então a gente consegue avaliar qual é a densidade de verdade desse paciente sem variações, no caso, exames, nenhuma variação química, tá bom? Então essa é a nossa confirmação quando os valores estão próximos de 1000 ou quando eles são superiores a 1030.